Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Silva e eu sou um dos apresentadores do Alcicast. E aí, gente, bom dia, boa tarde para vocês. Aqui quem fala é Pedro Almeida, professor de Geografia, e também estou aqui na função de apresentador. Oi, gente, meu nome é Clara Cavalcante e eu também faço parte da apresentação do Alcicast e estou aqui para fazer hoje. Oi, gente, meu nome é Daniel, também faço parte da apresentação do podcast e hoje estou com a notícia feliz que o Náutico ganhou de 4-1, tá bom? Totalmente inútil. Vou passar de novo para meu amigo Gabriel aqui. Gente, hoje o tema do podcast vai ser vício em jogos. Oi, gente, e a gente acabou de falar aqui pra gente que a gente tá muito desanimado. Eu não tô entendendo. Eu também tô entendendo. Gente, Ninguém tá desanimado aqui. A gente tá muito contente, ninguém tá com fome aqui. Sem falar nenhuma indireta pra ninguém, mas é porque a idade vai chegando pra todo mundo. Aí o cansaço vai chegando também. Mas enfim, voltando pro tema, que é vício em jogos, eu antes vou dar uma contextualizada aqui sobre o que é o vício, né? Acho que é bom a gente... Perfeito, tá em choque, Começar tá na tranquilo. fala. Não, mas tá tudo bem, tudo Tá tudo brincadeira. certo. Vai lá. Gente, todo vício, ele é biopsicossocial, ou seja, ele envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. Eu vou separar um textinho aqui que eu queria ler para vocês, que eu achei muito interessante, é coisa rápida só para contextualizar o que é o vício. O vício se inicia quando se torna frequente a busca por prazer, caracterizando um aumento gradativo até chegar em níveis de consumo excessivo. Só para dar uma ideia, é tipo quando você aposta muito. Você fica apostando, pô, velho, botei R$5 e ganhei, meu irmão. Botei 10 e ganhei. Toma 50 logo, aí o cara vai e perde. Outro indício que é um vício realmente é quando você para de viver com aquilo e aí você começa a sentir falta. Então você sabe que já está em um momento que começa a ficar preocupante, você sente abstinência. A gente liga isso muito ao cigarro e ao álcool, né? Que quando você toma em quantidades muito grandes e você para com aquilo de uma vez só, você sente uma abstinência muito grande. E não, isso já mostra o vício que você tem, a falta que você tem naquilo. Mas isso não é só para coisas grandes, né? Tipo droga, álcool, não. Isso também é tipo para coisas pequenas. Entendeu? Porque até jogos eletrônicos, por exemplo, são viciantes. Tá, assim, qualquer coisa é viciante, Que né? traz prazer, né? A partir do Qualquer momento coisa que que você... traz É prazer. aquele negócio, moderação, né? Você tem que moderar, ponderar para que não seja viciado. É tanto que eu tava vendo esses dias que tem a série Black Mirror que conta que as pessoas são viciadas em tecnologia. Porque de tanto elas avançarem tecnologicamente, elas querem mais. E a partir do momento que elas não conseguem, elas se tornam dependentes daquilo, ou seja, elas se entristecem, ficam em sério pane da vida, não sei o que fazer, porque elas não conseguem um avanço, e isso também se torna um vício. Então, quando a gente fala sobre essa relação do vício e tal, é até um pouquinho engraçado, né? Porque hoje a gente tá aqui com... Vocês estão percebendo que a gente tá na ausência da nossa psicóloga, né, Janaína, que com certeza ela estaria colocando uma fala muito mais encorpada, né, sobre como é que funciona essa relação da função neural enquanto a ideia de vício, mas a gente pode informalizar um pouco essa discussão, que inclusive eu acho que vai permitir a gente alcançar algum tipo de ouvinte que enxergue o vício, mas não saiba enxergar essa parte mais técnica, e seria importante que pudesse ter um entendimento sobre, mas conversando com essa galera, hoje em dia, o que é que a gente configura como pauta de vício? A gente por muito tempo falou sobre cigarro, falou sobre drogas, já que tu me chamou de velho, eu faço parte da época do Proerd, né? Yasmin deu um risinho porque ela conhece o Leão. Como é a musiquinha? Que é Proerd, é o programa Proerd, a solução. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E aí o que acontece? Os índices preocupantes estavam associados aí. Não que hoje não seja preocupante, tá? A gente tem essa relação. Mas, poxa, quando a gente estava discutindo sobre a pauta de hoje, a gente começou a falar sobre o dilema das apostas no Brasil, não é? Tanto é que a gente tinha colocado como uma ideia de pauta falar sobre esse ponto. E, poxa, nada melhor do que se falar em vício do que se falar em cassino, em se falar em apostas, em se falar sobre jogos. Tigrinho. Que aí acabou misturando com a relação do prazer social com a ideia do ganho financeiro. Bora lá. A gente pode Juntar começar dinheiro com gente falar sobre apostas dos jogos. Isso. As famosas bets.
É importante entender, bets não são reguladas no Brasil. Elas têm uma liberação e elas fazem parte de um processo de regulamentação, inclusive agora todas são taxadas, justamente para poder ter a relação de segurança de que elas são empresas vinculadas ao Brasil. Porque até então elas eram empresas que tinham liberação de acesso, mas elas não eram regularizadas dentro do sistema bancário. E aí a gente tem família de grana, vocês iam falar disso. Isso aí é Vocês legal. têm cara isso que aí já é- apostaram no dinheiro. Não, isso aí é legal. Daniel, isso aí é com legal. certeza. Eu Não, já já vou fiz do bet. full. Vai, pronto, vai, Daniel, já fala fiz sobre tua bet. experiência Eu já na fiz bet. Não, já fiz bet, mas antes, inicialmente, queria falar sobre a modernização disso, porque, por exemplo, a gente consegue ver que sempre existiu jogos de aposta no Brasil, por exemplo, loteria. Loteria, Mega Sena, Lotofácil, isso é jogo de aposta. E também, em jogo de futebol, tem aquelas casinhas que você vai colocar lá, quero apostar nesse time, quero apostar... Aí ganha, nem sei o nome. Aí tem Tá a... presente, né? No justamente. nosso dia a dia, Como aposta você no vê que- geral. Aí essa modernização do cassino para jogos online, que foi chamada, foi justamente para atingir os adolescentes, né? Inclusive eu já fiz umas Foi um bets. facilitador. Inclusive eu já fiz umas betzinhas e eu queria falar sobre isso, porque, por exemplo, você vai apostar. A gente sabe. Quando você aposta, você tem 10 reais na conta, por exemplo. Você coloca os 10 reais. E esses 10 reais se tornam 20 reais. Isso entra na sua mente e fica assim, poxa, eu ganhei 20, eu posso ganhar mais. Ganhou 20. Aí a pessoa vai lá, aposta 20. Eu gosto do cálculo matemático. Aí, Não, eu dei 10. E ganhei 20. Então eu tenho 20. Lógico. Não, mas é porque a pessoa ganha. Os 10 voltou, Não, os 10 é porque voltou. ganha 10. Voltou. Mas é porque a pessoa, assim, tem old, né? Que, assim, eu vou explicar aqui no conceito mais Ele é informado. muito especialista, Que eu gente. entendo disso, né? Sou um cara muito especialista nisso. Ele é Tem um muito negócio chamado old. Por exemplo, você vai apostar num jogo Palmeiras e São Paulo. Aí quem é favorito é o Palmeiras, então tem uma odd mais baixa. O outro que não é favorito tem uma odd mais alta. Aí o quê? Aí quando você aposta 10 reais e a odd tá 2, ela volta a 20. Aí quando eu já ia apostando, né? Mas aí o quê? Eu ia nas loucuras, porque ganha mais. Aí teve uma vez que eu ganhei uma bet de 100 reais. Eu falei, oxe, tô bem demais. Mas Eu vou ficar rico. dizem as más línguas que o Daniel é muito ruim apostando, tá? Não, mas isso é mentira. Isso Dizem é as mentira. más línguas que o Daniel é péssimo. Entanto, vamos lá, continuar. Eu parei de apostar, porque eu percebi que Que era ruim. isso aí não estava me fazendo bem, certo? Que eu não Ok. ganhava dinheiro. Como Isso você aí- é viciado? Isso aí não estava me fazendo bem. Por quê? Vamos entrar em outra pauta aqui, que é o analfabetismo social. Que é a partir do momento que você não tem a noção do cunho econômico, ou seja, você não sabe quanto você gasta. Por exemplo, eu tinha 10 reais na conta. Mas com esses 10 reais na conta, eu poderia fazer outra coisa, certo? A partir do momento que eu apostei, eu perdi esses 10 reais, certo? Sendo que na minha cabeça, quando eu tivesse mais outros 10 reais que eu poderia apostar, eu poderia ir lá e poderia ganhar mais, certo? Então foi de 10 em 10 em 10, certo? Então o que? O que entra na cabeça também é as propagandas que chegam, porque não chega em mim tipo, perdi 1.000 reais, não chega isso pra mim. Ah, isso é uma O que pauta chega muito pra importante, mim né? é o que? Ganhei. Eu coloquei 10 reais e recebi 1 milhão. Aí eu fico, por que eu não posso receber 1 milhão? Mas isso aí é o que? Justamente um plano de quem está acima desses cassinos para que as pessoas de baixo, que não têm um cunho econômico, tipo assim, eu tenho que ganhar dinheiro porque eu estou endividado, então eu tenho 100 reais aqui e eu vou apostar para que esse dinheiro se multiplique. É Então, uma pirâmide, né? Justamente, esse é o plano da pessoa que está lá em cima para fazer essa pessoa de 100 reais apostar, que ela ganhe uma quantidade baixa, por exemplo, ela ganhe 50 reais desses 100 e ela pense que possa ganhar mais e aí ela perca tudo, entendeu? Porque é típico desses jogos, né? Tipo, no comecinho você tá ganhando, aí você vai vendo que o negócio tá ficando bom, aí você vai colocando mais dinheiro. Eu tô vendo que a gente tá tratando, assim, de maneira tranquila, de maneira leve, mas isso é um pouco preocupante, velho, porque a gente vê, assim, pessoas mais novas, tipo de 12, 13 anos. Tipo esse negócio que o Daniel falou, eu concordo seriamente. Pô, se tu tem 10 reais na conta, e o jogo, inclusive, tem um limite mínimo, tá? Não é um limite mínimo, não, tipo... Pra sacar, né? E também, sendo que, tipo assim, você não pode colocar 2,50. Pode Você ser só pode jogar se pode você tem sim, 10 pode reais. sim. Não, Pelo isso menos aí- os que eu conheço, tá Isso ligado? aí, justamente, outra coisa, que especialidade, é que tem casas de apostas que elas já atingem um público de financeiro mais baixo. Por exemplo, Bet Nacional, por exemplo, o mínimo de débito, de depósito que você pode colocar lá é R$1, certo? E outra coisa, eu parei de apostar, não é porque eu tava perdendo, não é porque eu tava ganhando, é porque eu percebi que isso não ia me fazer bem, certo? A partir do momento que a pessoa percebe que ela está dando dinheiro fácil para outra pessoa, isso já não tá fazendo bem. E eu sei que eu estava perdendo muito, então eu não ia fazer bem. Então eu tô fazendo uma pessoa atingir um âmbito social, uma ascensão social maior, por uma perca minha.
Então isso não é algo legal, entendeu? E eu acho que assim, né, sobre essa questão de, graças a Deus, você tem esse conhecimento, tem essa consciência disso. Mas depois de um tempo com o vício, né, que Gabriel estava falando sobre o conceito do vício e tudo mais, e depois de um tempo que você começa a ficar viciado, ao invés de você botar os 10 reais que tá sobrando na sua conta que você não vai usar pra nada, você começa a usar os 150 que é da luz, os 50 que é da água. E aí, como é que faz se perder? Tem uma, pronto, já que a gente todo mundo aqui, parte de escola, né? Parte de educação, fica sempre aquele questionamento, né? E se o Enem colocasse Sobre isso, né? sobre a aposta na redação? Como a gente poderia sujeitar um tema? Diz aí, Daniel, um tema que tu acha, diz aí, tu agora é o cara que tá criando a prova de redação. Mas é um tema para redação ou um repertório? Não, diz o nome do tema tema que envolva aposta no Brasil. Sim, que responsabilidade, mas eu acho que eu colocaria Eu vou jogar pra todos. Comer paquito. Não, é que eu tô pensando. Como o tema do Enem é um problema social, eu acho que eu colocaria mais do cunho econômico. Então atingiria a massa mais baixa, entendeu? Eu acho que eu colocaria os impactos dos jogos de aposta na vida dos brasileiros, não sei. Acho que eu colocaria assim. Não, mas faz muito sentido. Que poderia porque traz falar a sobre... problemática. Porque assim, eu acho que o tema do Enem é justamente isso. Ele trata, pega um tema específico, mas o tema específico ele pode ser amplo, entendeu? Tipo, Você pode... o do Enem do ano passado foi trabalho de cuidado, por exemplo. Até específico, mas dá pra você abrir esse tema, entendeu? Sobre estrutura patriarcal, etc. Já que Daniel trouxe a parte financeira, né? Como que isso impacta financeiramente os brasileiros, eu iria trazer para outra pauta, né? Pra não ficar Mas o igual. tema também é pouco. Então, justamente, tipo assim, como o vício em jogos de apostas prejudica mentalmente os estudantes do Brasil, tá ligado? Alguma coisa mais realmente voltada pro mental, tá ligado? E tu, Lara? Eu acho que eu colocaria... A bomba foi pra ela, o difícil foi pra ela. Eu acrescentaria um pouco dos dois, eu colocaria socioeconômico. O socioeconômico relacionado com o vício de jogos no Brasil. Que aí envolveria tanto a parte social quanto a parte econômica. E tu, Pedro? E... Gostei. Daniel, ele é meu hater. Ó. Não, então, bora lá. Primeira coisa, eu acho que a parte de apostas, ela poderia cair até numa questão sobre geografia, na parte de humanas mesmo. Sim. Numa questão sociológica mesmo e tal, uma perguntinha sobre quais os efeitos massivos do sistema de aposta na divisão de classe, na divisão social. Porque, por exemplo, a gente colocou como pauta, por que eu fiz essas perguntas? Por que eu não colocou como pauta a questão do Tigrinho? E eu tenho certeza que o Tigrinho é um dos locais que mais envolvem comunicações e diálogos entre os jovens e os adultos e os seres humanos que existem na face da Terra. Como sempre tem aquele ser humano que faz assim: o Tigrinho funciona? Funciona. Só não sei se pro bem. Eu apostei no Tigrinho e ganhei 10 mil pontos. Então significa dizer que você também vai ganhar 10 mil pontos. Aí, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho e tal que ele pegou e ganhou 32 mil pontos, né? E aí ele pegou e disse sobre todo o esquema dele que ele fez e tal, como se ele tivesse iludido o jogo, né? Ele dizendo que ele sentiu no cara, né? Quando ele explicou que ele conseguiu entender... Pera lá, utilizando... Aprendi o jogo. E, pô... Pedro vai começar a ensinar, gente. Ganhei 32 mil conto. Aí eu... tu é professor, meu irmão. Como? Aí ele... Não, pô. Tigrinho, aí. Vi os alunos jogando lá na sala e tal. Aí eu que é isso aí? Eu espirrando. É Tigrinho, professor. Meu irmão, isso aí dá dinheiro mesmo. Mas não, professor. Dá, velho. Só não sei o que. Aí eu parei pra estudar assim e tal. E descobri que, se tu aposta um valor alto, uns 300 reais, o Tigrinho ele não vai considerar que tu é um aventureiro. Então ele não vai tomar teu dinheiro. Ele vai acreditar que tu é um cara que aposta. Aí tu vai lá e começa com apostas curtas, né? Que ele pode, o limite dele, o mínimo é 40 centavos. Aí você começa 40, até parecer que você é lá um fiel apostador. Depois você passa para 80. Você vai ter alguns ganhos mínimos e umas perdas. E aí você, no final, você vai lá e começa as apostas altas, apostas de 50, de 80 reais. E eu ganhei 32 mil reais, velho. Aí eu pensando assim, meu irmão, eu vou fazer. Pegar uns 50 conto que eu tenho aqui, que eu não tenho 300, e vou jogar de lado dele, né? Eu aqui. Não, pô, sei o que. Vai, mostra aí, pô, como é. Eu já triste, porque eu tava perdendo 50 conto meu, né? Conta de luz fecha dia 20 aqui. Conta de água fecha dia 21.
IPVA do carro, minha placa é 7, fecha dia 20 Deixa ter também. um Pix aqui embaixo. Gente, ele é professor de geografia. Tão com tem que pena, dar tão um com pena. desconto, né? E aí, inclusive, eu vou fazer... Gente, o que é que vocês acham? Eu vou me casar semana que vem. O que é que vocês acham de eu fazer assim? Pix de R$1 para quem quiser me mandar felicitações. Você Não. manda R$1 e manda mensagenzinha. Caramba. Parabéns pelo... Não. Ah, coach começa assim, tá? Coach começa assim. Enfim, Pra quem mas... não entendeu, e a gente tá ali de fundo, aí ela... Ela sabe que ela me mandaria. Ela mandaria, com certeza. Porque ela pensaria assim, ih, Jéssica. Aí ela mandaria. Tu ia mostrar Yasmin, né, velho? Yasmin ia se Não, esconder. é porque agora você... Não! Eu Clara, acho- tu bateu na câmera. Ó, Então. voltando. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala sobre esse processo, eu fui lá jogar. Sim. E aí, no que ele foi jogando pra mim, o que aconteceu? Eu botei R$50, ganhei, porque a gente trabalha assim, ainda faz o cálculo matemático, né? É, Ganhei 270. ou seja... não E foi- aí ele fez, olha aí, pô. Continua apostando. Tu perdeu tudo. Eu perdi 50. Só que na minha cabeça eu não perdi 50. Eu perdi 270. Porque eu tinha feito 270. Sim. E ele levou embora. E aí tem aquela frase legal das apostas. Toda aposta foi feita para você perder. Sim. Mas tem quem ganha? Tem. Que aí a gente fala, né? O crescimento das apostas com Tigrinho, Blazers e tal surgem por culpa da influência midiática. Sim. Justamente. Que é feita pelos youtubers, pelos instagramers, Posso falar, pelos senhor? tiktokers, pelos influencers, né? Que a gente tem que usar o sotaque para poder falar sobre Claro. eles, né? Source. A gente não vai precisar o nome deles aqui porque a gente não quer processo. Até porque o nosso Bom é podcast assim. ele tem uma audiência muito grande e pode Sim. chegar neles. Absurdo, né? E se chegar neles, vai tacar processo, né? E aí é melhor a gente não falar. Mas tem uma galera maia por aí que vive botando parada de tigrinho. Aí depois aparece no Fantástico e dá errado. E assim, né? Eu tô achando ótimo, porque assim, recentemente, lógico que ainda tem... Eu Obrigado, eu peguei. Gabriel disse que pegou, gente. Ninguém se pegou, só ele. Sobre esse negócio que, tipo assim, recentemente tá dando muita polêmica, né, sobre isso. Porque assim, não que tenha deixado de ser propagado pelos influencers e tal, mas tem muita gente que tá agora fazendo propaganda e tá saindo isso aí que fofoca. Não, que não sei quem tá fazendo propaganda e não sei o quê. Metendo pra essas pessoas. E eu tô achando bom. Eu tô achando pouco pra esse povo que tá recebendo pau por causa dessa propaganda de tigre. Tá eu fazendo. vou... Quer falar? Vai primeiro, vai. Eu só vou complementar um pouquinho a frase de Pedro, que o Pedro tava contando a história da vida dele, né? Que ele passou apostando tigrinho. Isso acontece muito, sabe por quê? Porque, por exemplo, quem tá acima e cria a plataforma do tigrinho sabe que se ela liberar, por exemplo, um dinheiro para uma pessoa que tá apostando, tipo, pode ser dizer baixo, porque R$300 não é uma aposta alta. Ela vai influenciar outras pessoas a apostar. É que nem acontece. É que nem a gente pode. É que nem a gente. Pra quem, Não é mas alta. pra quem é grande não é Não é alto. alta. É que nem a gente pode falar exemplo, por exemplo, meritocracia, por exemplo. A partir do momento que um pobre, ele tipo assim, muito pobre, ele sobe na vida e as plataformas, a Globo, por exemplo, as emissoras, elas mostram essa pessoa, elas querem influenciar, dizer que essa pessoa, todo mundo consegue atingir um âmbito social maior, uma ascensão social maior, mas não é assim que funciona, tá? Isso acontece também com os jogos de aposta, porque, por exemplo, a partir do momento que você tem uma pessoa próxima e essa pessoa próxima fatura dinheiro que só bexiga, e você não tem dinheiro e você vê ela ganhando e ela chega pra você e fala que você ganhou, e você não ganha, mas ela tá influenciando, tipo Pedro, tá influenciando a Gabriel, tá me influenciando, tá influenciando Clara. Então já são 4 pessoas apostando e 4 pessoas perdendo. Mas ele não vai parar de contar só para nós 4, ele vai contar mais para eles, para Yasmin. Então vai atingir um público muito grande. Então a gente pode falar sobre essa manipulação de jogos de aposta também, porque a partir do momento que uma pessoa, que é sua amiga, ela ganha, você também acredita que você possa ganhar, entendeu? Que é possível, né? E eu acho que também essa influência vem muito também sobre a configuração do visual em si, né? Porque você vê que é um negócio colorido, que é um negócio que chama atenção, que é um negócio que vai moedinha, você ganha alguma coisa, moedinha pra todo lado. Então é muito sempre pensando no atrativo. Era bom Janaína aqui pra Visual. falar isso, porque isso com Do certeza mundo, faz né? muito sentido. Isso com certeza Né? faz muito sentido. Porque é sempre uma moedinha voando, um negócio A assim. cartinha liberou, pode A pegar cartinha e liberou. tal. Mas é um negócio. Sabe bem, né? Não, pô, é porque eu vim preparado pra apresentar o podcast, Ele então estudou, eu. Pedro. Joguei pra poder saber como é que funciona. Eu prefiro
o negócio de Clara que eu só estudei mesmo pelo YouTube. Mas agora, assim, quando Clara falou sobre os influenciadores, realmente eu acho muito importante falar, porque, assim, principalmente nossa geração assim, de pessoas novas, Yasmin, a gente tá muito ligado tipo, no YouTube e tal, a gente cresceu vendo muitos canais legais. E aí, tipo, quando alguns influenciadores, eles pegam esse negócio de pegar e divulgar algo que não é bom para seus inscritos, isso é algo assim que prova realmente o quanto você se vende por dinheiro. Porque, vê só, Pedro, ele dá aula pra gente e ele gosta da gente. E aí se chega um cara aí pra Pedro e diz, olha Pedro, eu vou te dar 20 mil e tu vai ter que divulgar uma mentira pros teus alunos perderem 50 mil. E aí desses 50 mil que o cara grandão lá vai ganhar, ele vai ficar com 30 e vai te dar 20. Então, tipo assim... Tu faria isso? Tu me chamou de corrupto na tora. Não, Pedro, não. Eu tô dando, não. Veja só. Que Pedro faria isso? Duvido, com certeza, porque eu conheço o meu professor. Eu também acho que ele não faria. Então, é justamente... Peraí, pô, vocês queriam botar a formatura de vocês... Eu posso falar isso não? Ih, Vai, ó, bora lá. Não, vou falar, não, vou continuar. Não, eu não vou explicar isso não. Eu vou continuar a minha analogia, calma. Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu dei um exemplo, eu tenho certeza que o professor Pedro não faria isso. Claro. De jeito maneira. Olha o que tá falando aí, ó. Não, calma, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente. Quando você tem um canal de milhões de inscritos e você divulga para os seus inscritos uma coisa que vai prejudicar eles, é uma coisa que tipo, é antiética, tipo assim, você deixa de ser um pouco merecedor de tudo aquilo que você, daqueles inscritos que você conquistou, porque tipo, você tá propagando mal. E o pior, esses caras não jogam. Tipo, esses caras não jogam, eles ganham dinheiro. Não, eles jogam, mas tipo, eles jogam ganhando dinheiro da plataforma. Tipo assim, a plataforma coloca R$1.000 pra eles. Que é pros caras gravar a tela e postar no story. Mas não é o dinheiro deles. Se eles perderem, não é o dinheiro deles que E eles vão outra perder. coisa, mas aí a gente traz pra aquele negócio de ética de influencer. Aí, galera, com todo respeito a todos os influencers aí. Eu não coloco na mão. Tem determinados locais que a gente vai conversar que quando alguém mete com todo respeito é porque vem logo uma esculhambação em seguida. Ainda bem que eu tô tomando minha água. Mas a minha esculhambação é bem real. Vocês acham que essa galera que tá ganhando esse dinheiro se preocupa em tá fazendo mal pros seguidores? Ela não se preocupa com isso não, é só... Com certeza, agora pra piorar mais ainda, assim, porque eu queria, realmente foi algo que aconteceu na minha família, eu não tenho pra quem mentir não, só não vou dizer as pessoas, mas tipo, foi na minha família, porque, vê, quando a gente pensa assim, pô, um influencer, tipo, um influencer que se vendeu, tipo, pra poder divulgar algo que ele vê que as pessoas que, teoricamente, ele deveria se importar, estão perdendo dinheiro, a gente pode trazer isso pra família, porque eu posso não dizer no amigo de Pedro, mas eu posso dizer, pronto, a amiga de uma prima minha, chegou nela, amiga, eu consegui abrir uma loja com o dinheiro que eu ganhei no Tigrinho. Então, assim, se você é amigo e você tá divulgando isso pra uma pessoa que é seu amigo e você tá vendo que ele vai perder dinheiro, tipo, até onde vai realmente a parte do egoísmo, né? Mas eu acho que essa parte, assim, tipo assim, falando de amigo, por exemplo, eu acho que é uma parte que não pode se entrar, porque, por exemplo, se eu ganho dinheiro numa plataforma de Tigrinho, por exemplo, e eu não entendo sobre ela, como funciona, você já chega na parte da conscientização. Se eu não tenho uma conscientização que aquilo ali vai me fazer mal, e a partir do momento que eu jogo, eu ganho, o que eu vou passar para as pessoas é que eu tô ganhando. Pra poder a outra pessoa também ganhar. A ideia de que, ó, vamos todo mundo ganhar. É a influência justamente, é a influência de uma parte boa. E a pessoa cega, né? Se eu Não, ganho, você tá certo, mas, mas é porque, entendendo. tipo assim, quando um amigo passa isso pra ele, eu sempre digo, é que nem aquele bagulho do Kawaii e do TikTok que teve antigamente, e aí, pô, eu tô ganhando dinheiro, tu tá ganhando dinheiro, mas aí tu entra pelo meu link, porque eu vou ganhar mais dinheiro em cima do teu dinheiro, entendeu? Então, assim, quando tem essa propaganda, tipo, entre amigos mesmo, porque a gente falou do influenciador, e a gente sabe que a relação de influenciador e inscrito, ela existe, mas é pequena. Mas aí quando você pega um amigo, realmente existe pessoas que dizem, poxa, eu ganho dinheiro, eu quero que minha amiga ganhe dinheiro também. E por mais que ela não saiba o quanto que eles podem estar perdendo ali. Mas eu tô falando de amigos realmente que tem essa noção e divulgam isso, entendeu? Justamente. Essa parte eu realmente concordo. A influência é grande e atrapalha muito mesmo dessa parte dos amigos. Eu pensei que tu tava falando... Não, tranquilo, pai. E assim, voltando pra... Pedro tava falando. É que ficou no diálogo aqui, vai. A gente só observando. E falando sobre esse negócio dos vícios, né? A forma de desvincular esses vícios, né? Que eu acho que chega a dar já um fechamento de desvincular esses vícios. Sobre, eu acho que, hobbies e coisas que você pode ver e fazer pra, entre muitas aspas, suprir aquilo que você estava viciado, né?
Sabe um negócio que é muito importante, que, assim, quando fala sobre a gente não dá tanto... Mas a educação financeira na instituição de ensino. Nossa, sim. Isso é uma pauta muito importante, porque a conscientização, ela tem que vir desde cedo, né? Porque nem no episódio passado, espero que vocês vejam a educação sexual. A partir do momento que Pedro dá uma aula dizendo que a educação sexual tem que ser feita nas escolas para que as pessoas aprendam sobre o seu corpo e sobre outras coisas. Vejam outro episódio. A educação financeira é dessa forma, porque se você tem a conscientização que você pode ter o seu dinheiro, mas aquele dinheiro você pode guardar, em vez de você tentar algo que possa não dar certo, aquilo ali vai ajudar muito. Então a conscientização na educação financeira entra muito nisso. Isso é uma ideia de conscientização para prevenir isso, entendeu? De ganhos fáceis, por exemplo. Sim. Não, mas aí a gente vai para a lógica do trabalho, né? Quando a gente fala sobre aquela velha lógica do todo ganho ele vem com esforço, e aí a galera não entende que aí pronto, tu falou sobre o analfabetismo. Foi, né? Aí a gente tem a relação do analfabetismo funcional, Sim. que é quando a pessoa sabe escrever, mas ela não sabe fazer a descrição teórica, ou ela não sabe fazer a análise, ou ela não sabe fazer a fundamentalização daquela informação. Aí a gente vem, todo trabalho, não é? Ele gera dor, e toda dor por trabalho gera ganho. Sim. Né? Mistura uma ideia de no pain no gain com a forma de se produzir dinheiro. Quem está na base vai entender que ele tem que se esforçar, ele tem que trabalhar mesmo 12 horas por dia, porque assim ele vai ficar rico. Quem está no topo sabe que é o esforço e a dedicação dele no tempo que o trabalho precisa que ele se esforce que vai gerar o ganho dele. Sim. Se o trabalho me dá 6 horas de trabalhar, eu vou me dedicar ao máximo naquelas 6 horas, eu vou dar o melhor de mim. E aí o cara que está lá em cima, ele conseguiu compreender como é que funciona o processo. O cara que está aqui embaixo, ele não conseguiu compreender o processo. Só que o cara que está aqui em cima, ele vai financiar a existência desse cara aqui de baixo, para que esse cara aqui embaixo produza a manutenção dele. Que é quando a gente pega, por exemplo, na função capitalista sobre a chamada manutenção da pobreza. Você tem um cara aqui que criou os sistemas de Bet, criou o sistema de pirâmide, criou o sistema de Herbalife, criou o sistema de Renaudet, criou o sistema, todas as empresas que funcionam por sistema de blocamento de pirâmide. Esse cara, ele precisa que a base exista, mas ele precisa criar uma ilusão de que essa base vai chegar no topo. E aí a gente fala sobre a manutenção da pobreza. Eu preciso que exista pobre, para que esse pobre sonhe em ser rico, para que o sonho de ser rico seja justamente a produção da minha riqueza. E aí a gente pode falar sobre várias configurações sociais que existem hoje em dia. Puxa, teve um assunto que o senhor Galera, falou. Esse cara é inteligente demais, meu amigo. Obrigado, gente. Teve até um assunto que o senhor falou na sala que acho que foi, como é o nome? Alienação do trabalho, que por exemplo, quem tá lá em cima também faz isso, né? Que ele coloca a pessoa de 8 horas para trabalhar, e aí não é 8 horas, porque ela tem 2 horas para se deslocar até o trabalho e 2 horas para voltar, e assim que ela chega em casa, ela tem todo aquele trabalho de E ainda não conta do almoço. ela ainda tem aquele trabalho, toda a manutenção da casa, e aí quando ela chega cansada, e aí ela não pode fazer, tipo, estudar para ver que ela está sendo manipulada, que ela não pode, tipo assim, ela não pode pensar no futuro melhor, que ela tem que viver daquilo, que ela tem que se esforçar naquilo, e que com base no esforço dela, ela vai subir. Então é justamente isso que o senhor falou, a manutenção da pobreza com base na alienação. Não, então, e aí a gente entra para justamente o que induziu a gente a fazer esse podcast. O episódio de hoje era justamente a gente tentar criar essa cadeia de conscientização sobre, existe a aposta, não há erro em apostar, é importante que se entenda isso. O erro que a gente comunicou é quando a gente envolve o vício, é quando a gente envolve o não entendimento sobre, não é? É quando se torna uma prática que, ao invés de ser uma prática fútil, uma prática aleatória, Tipo assim, se torna uma prática de ganho, se torna uma prática obrigatória, se torna um movimento em que você precisa e necessite fazer. Seu Se meio você de tá dinheiro pegando- também. Se você tá pegando um dinheiro que não era pra pegar, Pois já tá é, errado. que é conhecimento financeiro. Pois é, tem uma piadinha que é muito legal, assim, que você pega o cara, sei lá, o cara vai no barbeiro, e aí chega no barbeiro assim, irmão, fiz uma besteira. Aí o barbeiro pergunta, né, o que foi? Pô, minha sogra me deu o dinheiro pra pagar o aluguel da casa ali, aí eu vi uma aposta e pensei, velho, é minha hora. Aí eu fui lá e apostei, velho, o dinheiro do aluguel, velho. Aí eu perdi. Eu não tenho dinheiro do aluguel mais não. E eu não sei como é que eu faço agora não, porque eu não tenho que pagar não. E aí... esse sotaque faz parte do personagem. É todo um
Isso. Entendimento. E é isso que mais acontece, né? Porque o cara não tem entendimento sobre, pô. O cara acha que vai ganhar. O cara acha que vai dar certo. E a construção é justamente essa. E com essa informação muito impactante, muito feliz, mostrando pra você que sim, você pode. Não, tô brincando. Parece aquelas propagandas, né? Gente, depois de todo esse... Inclusive, esse achei ato, ótimo, né? Que não podia levar processo de influência, mas tá levando processo das marcas, né? Todinha. É. Rinodê, dólar. Tá bom. Aí tá repetindo pra quê, pô? Pra explicar. Gente, depois desse podcast aqui, depois dessa qualidade toda que vocês escutaram, a gente tá abrindo o nosso curso aqui, R$24,99, pra poder ensinar vocês melhor como é que funciona. Ensinar Tudo isso aqui que eu quero mostrar pra vocês como fazer uma aposta segura. isso. Com o Daniel Azevedo. Eu Não entendi, confie né? nessa Consultor financeiro. Se ele é consultor financeiro, categorizado em coach, possa ser que ele se torne prefeito do estado. Meu Bora lá, Deus. gente. Ou variador, né? Finalizamos. Chegamos à conclusão do nosso podcast. Mas calma, prometo. A última coisa, antes da gente finalizar, eu queria mostrar que dessa vez a gente realmente usou os papeizinhos, olha, bem bonitinho. Não, cara, pode passar. Eu só vou fazer assim, calma. A gente- Mostra aqui, o meu. Não, mostra o desenho. Não, desenho é pode palavra. Beijo, tamo junto, tchau, Não, tchau. calma. Agradecimentos. Respeita as regras. pô. Gabriel tá sabendo direitinho fazer podcast. Começou ontem, não foi É fazer. que ele apostou que o podcast acabava em 30 minutos. Caramba, velho, eu vou perder R$30, velho. Vai. Continuando, chegamos aqui aos agradecimentos finais. Agradecer aos nossos produtores, José, Túlio e Yuri. Agradecer aos nossos escritores, Emily, Matheus e Pedro Henrique. Agradecer a nossa parte técnica, João Azevedo e Iris. Agradecer a E a nossa... mim também aqui. E Yasmin aqui, que tá sempre por aqui, dando companhia. E ajudando, né? Fazendo. Fazendo metade do trabalho. Design, Renan, Giovana e Laila. Divulgação, Júlia Santiago e Júlia Beatriz. Administradora, Lera Rangel. E é isso, gente. E aqui os nossos apresentadores, como sempre, todo podcast aqui com vocês, toda quinta-feira. Hashtag cuidado com os vícios de aposta. Jogou rápido dessa vez, ó. Finalmente uma boa. Velho. E Pra é tá isso, gente. treinado. Hoje eu tô treinado. Beijo, amores. Tamo junto, paizão.